Antes de começarmos aqui a nossa reflexão, eu gostaria de fazer menção de dois fatos extremamente importantes para nós essa semana, né? Essa semana chegou ao nosso meio, né? Foi dada à luz o nosso querido Miguel. Miguel chegou com saúde, graças a Deus. Eu peço que, se possível, Fernando, que está aí conectado, acho que Dani também, depois da mensagem, possam dar uma palavra, mas a Ipapeniel está em festa com a chegada de Miguel. Graças a Deus por isso. Estamos muito felizes com a chegada do nosso querido Miguel. Ele possa crescer como o Senhor fala na sua palavra, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A outra coisa importante é que, graças a Deus, o dia 31 de outubro não é mais o dia das bruxas, nem o dia do Saci Pererê. O dia 31 de outubro é o dia da maior reforma que aconteceu na Igreja do Senhor, o dia da Reforma Protestante. O dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano, o alemão Martinho Lutero, afixou na fachada do castelo de Wittenberg as 95 teses que mudariam os rumos, os caminhos equivocados da Igreja. E passou a ser, assim, o grande protagonista da Reforma Protestante. E se comemora essa importantíssima data, esse importantíssimo momento, justamente no dia 31 de outubro, que foi ontem. Acredito que os irmãos tenham participado, alguns, do culto que nossa Ordem dos Pastores Salvador promoveu, tá certo? E o pastor reverendo Josafá Vasconcelos ministrou nesse culto, foi uma bênção. Graças a Deus por tudo. A Ele, ao Senhor, todo o louvor, toda a honra e toda a glória para todos sempre. Eu peço aos irmãos, nesse instante, dando continuidade ao nosso culto, que abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. É a primeira carta, o primeiro trabalho da teologia paulina, carta aos Romanos. No capítulo 1, nós vamos ler dois versículos, o versículo 16 e o versículo 17. São textos bem conhecidos nossos. Vamos fazer essa leitura agora. Romanos 1, 16 e 17. Leamos. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu vou repetir, eu quero que fique bem fixado na nossa mente, no nosso coração, essa palavra. Então, versículo 16, porquanto não me envergonho do Evangelho, Paulo está falando para a igreja em Roma, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, quando Paulo está falando isso, ele está dizendo que Jesus, no primeiro momento, veio para os judeus, veio para o que era seu, os seus não receberam, né? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então,
primeiro momento, o evangelho foi dirigido aos judeus, os quais deveriam anunciar ao mundo o evangelho. Mas os judeus não entenderam o tempo da sua visitação e não cumpriram esse propósito. Então, mas Paulo está declarando aqui primeiro ao judeu, assim como do grego, ou seja, quem não era judeu fazia, naquele momento da história, a Grécia, a língua grega dominava praticamente o mundo, como o inglês hoje. Então, quem não era considerado judeu era considerado gentil ou grego, o termo que era usado para as demais pessoas que não eram judeus. E aí o versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Que o Senhor, nosso Deus, aplique a sua revelação, ou a sua palavra revelada, a cada um de nós. Peço que os irmãos estejam bem atentos à palavra que o Senhor certamente trará ao nosso coração. Bom, capítulo 1, irmãos, de Romanos, aí vamos observar que um pouco antes desses versículos que nós lemos, aí versículo 13, por exemplo, Paulo demonstra um grande desejo de ir a Roma, de ir à igreja que estava em Roma. E ele faz elogios importantes a esses irmãos. Até fala aí nesse capítulo que a fé daqueles irmãos era conhecida no mundo. E ele elogiava muito aquela igreja, não é? E Paulo tinha esse desejo de ir até Roma, e ele revela isso aqui. E aí ele fala no versículo 13, o meu objetivo é colher alguns frutos, na parte B do versículo 13. Meu objetivo é colher alguns frutos espiritual, ou algum fruto espiritual, entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está desejoso de ir à igreja em Roma para compartilhar algum dom, ou seja, para consolar e confortar esses irmãos e também ser confortado. Por isso ele está dizendo que iria colher alguns frutos. Que fruto é esse? O fruto do trabalho que ele mesmo já vinha desenvolvendo ali na vida daquela igreja. Então, esses frutos é justamente receber daquela igreja aquilo que a igreja tinha para ele também. Ou seja, Paulo estava desejando compartilhar, dar àqueles irmãos algo que ele tinha e, evidentemente, receber aquilo que lhe estava faltando. Porque, meus irmãos, todos nós temos algo para dar e também temos algo para receber. Não existe ninguém que seja tão pobre que não tenha o que dar e ninguém tão rico que não tenha o que receber. Somos seres humanos, somos emocionais, somos relacionais. Então, essa questão de comunhão, de unidade, é uma necessidade para todo mundo. Certo? E Paulo está dizendo isso aqui. Eu tenho esses frutos para colher, ou seja, receber de que vocês, né? E eu também, por outro lado, compartilhar com vocês. Então, é isso que ele está querendo dizer em colher frutos e compartilhar algum dom com aquela igreja. O verso tanto do judeu, né, como do grego, bárbaro ou a todas as pessoas. Ou seja, meus irmãos, há uma dívida que nós temos de compartilhar aquilo que Deus nos confiou. Tá certo? Então, Deus nos confiou o evangelho. E a própria Bíblia vai dizer que esse evangelho, ele foi negado aos anjos, o compartilhamento do evangelho. Mas foi delegado
a nós, como discípulos de Jesus. E aí Paulo se considera um devedor. É muito interessante isso, porque eu creio que os irmãos, cada crente, cada servo de Deus, cada discípulo, sente isso. Eu acho que se nós não sentimos isso, está faltando alguma coisa. Esse desejo de anunciar o evangelho, de compartilhar as boas novas de salvação com outras pessoas que, evidentemente, ainda não tiveram essa experiência de novo nascimento, né, quando entendemos que o evangelho é o único meio de salvar Cristo através do evangelho. E foi compartilhado isso pela manhã com a irmã Larissa, falando que não há salvação fora de Cristo. Portanto, não há salvação fora do evangelho. E aí nós temos essa incumbência e nos sentimos cobrados, nos autocobramos. Eu me autocobro sobre isso. Eu sinto cada dia que termina que faltou alguma coisa, que eu deveria fazer algo mais no reino de Deus. Aí, na Coreia, se usa muito os 3 hoje. Quais são os 3 hoje? Nós já falamos na igreja isso. A oração de hoje, a meditação nas escrituras de hoje e o evangelismo de hoje. Ou seja, a ideia é que não varmos para a cama sem que essas 3 coisas tenham acontecido. Evangelizado alguém, orado ao Senhor naquele dia e também meditado na palavra. Então, eu me sinto cobrado quando não consigo cumprir esses 3 hoje. Eu creio que também os irmãos sentem. Mas Paulo sentia mais ainda. Então, Paulo diz, eu me sinto devedor, aqui no versículo 14, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então, essa é uma cobrança que nós realmente fazemos, não é? E aí ele continua falando também de outro ponto aqui, que é o versículo 15, de modo que em tudo o que depender de mim, estou preparado. Isso é muito bonito, viu, irmãos? Paulo declara isso. Eu me sinto preparado em todas as circunstâncias. Paulo pregava em qualquer circunstância. Inclusive, ele fala lá em Timóteo, falando para Timóteo no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, Paulo incentiva Timóteo a pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. O que isso significa? É bom os irmãos lembrarem que nós já falamos sobre isso também. Pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo é independente da circunstância, seja em tempo favorável ou seja em tempos não favoráveis. E às vezes nós estamos em determinado ambiente e nós sentimos, não, aqui não dá para pregar o evangelho, eu não estou bem psicologicamente, às vezes no hospital, pessoa que está ali no hospital, ela não vai se sentir muita vontade, ela não está sentindo alguma coisa, por isso ela está no hospital. Então, pregar o evangelho é difícil, as pessoas que estão presas, né? Paulo pregava na delegacia, na prisão, amarrado ao tronco, lá em Filipos, os irmãos se lembram disso? Em todas as circunstâncias, Paulo estava sempre pregando o evangelho. E ele até declara, quando estava preso, e acho que lá em Roma mesmo, né? Eu estou preso, mas a palavra de Deus não, está livre. Então é isso que ele está dizendo aqui, eu estou pronto para pregar o evangelho em qualquer momento, qualquer circunstância, e ele incentiva o seu filho na fé a pregar em qualquer circunstância, né? Ainda voltando ao tópico que nós falamos aqui, quando Paulo diz que é devedor, eu me lembro que ele escreve na própria carta aí aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 8, Paulo diz o seguinte, capítulo 13, versículo 8, a ninguém devais coisa alguma,
exceto o amor com que deveis amar uns aos outros. E aí ele vai falar sobre essa função do amor fraternal, do amor empregado nos relacionamentos horizontais. O próprio Pedro declara isso, é João fala isso, né? E se eu não amo o meu irmão a quem vejo, é meio duvidoso dizer que amo a quem eu não vejo, né? Então, Paulo fala dessa dívida que nós temos. Outras dívidas não são bem-vindas, principalmente para nós como cristãos. Claro que sempre estamos devendo alguma coisa, mas eu só devo a partir do momento que perco o prazo de pagar. Se eu acerto qualquer coisa, estou regularmente pagando as suas parcelas, tudo certinho dentro do prazo, não sou devedor. Mas Paulo está dizendo que nós não devemos realmente ficar devendo, ou seja, não cumprirmos com os nossos compromissos. Agora, o amor é uma dívida eterna. Sempre nós vamos dever. Entenderam, irmãos? Então, ele está se sentindo sempre pronto para pregar o evangelho. E aí, meus irmãos, vem o versículo-chave desse capítulo, e eu diria da carta também, que é o versículo 16. Não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e assim como do grego. O que é que Paulo está querendo dizer, meus irmãos, quando fala sobre não me envergonho do evangelho? O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele declara que existem três tipos. Existe aquele que se envergonha do evangelho, existe aquele que envergonha o evangelho e aquele que não se envergonha do evangelho. Então, tem pessoas que se envergonham, sentem vergonha, outras que envergonham o evangelho, não honram o evangelho de Jesus Cristo. E tem aqueles que não se envergonham do evangelho. Paulo era um deles e eu espero que cada um de nós também sejamos esse que não se envergonha do evangelho. Paulo, meus irmãos, sentia-se extremamente honrado, honrado ao extremo. Ele se sentia privilegiado. Ele chega a dizer na carta aos Coríntios: ai de mim se não pregar o evangelho, porque sobre mim está essa incumbência, esse dever. Então, o crente, o servo de Deus, o discípulo de Jesus Cristo, quando ele não prega o evangelho, ele está se sentindo, como já falamos anteriormente, devedor e negligente, porque é a nossa principal missão da igreja é anunciar o evangelho, é reproduzir a mensagem, é ser um agente da reconciliação. Então, se eu não estou cumprindo isso, eu estou sendo negligente. E aí, por isso, Paulo diz lá aos Coríntios: ai de mim se não pregar o evangelho. De modo que, além de recebermos, de sermos beneficiados, abençoados, enriquecidos com a palavra de Deus, transformados, salvos em Cristo, nós temos o dever de reproduzir isso e levar outras pessoas a conhecerem também o evangelho. Aí ele fala sobre o se envergonhar do evangelho. Infelizmente, meus irmãos, existem pessoas que têm vergonha de se apresentar publicamente em alguns ambientes como cristão, porque a gente sabe que o cristão,
ele é discriminado. Sempre foi. Não é novidade para ninguém isso. Mas naquele tempo, quando Paulo escreveu essa carta aos romanos, a situação era muito pior. Primeiro que os romanos não davam muita bola para os judeus. Eles eram considerados seus servientes, né? Os judeus eram colonizados. Então, eram olhados de cima para baixo pelos judeus. Eram muitos deles escravos. E a igreja tinha muitos escravos também. Ou seja, o principal público da igreja, o público cristão, não eram da elite, eram de pessoas simples. E aí eles desprezavam isso. Além do mais, o que é que aquele povo entendia? Que os cristãos eram aqueles que seguiam a um homem que morreu na cruz. Morte de cruz era reservada a criminosos. E foram os próprios romanos que executaram Jesus. Ele foi morto em Jerusalém. Os judeus condenaram Jesus à morte, mas a execução foi realizada pelos judeus, porque a crucificação era um costume dos romanos. A crucificação era um costume romano, não judeu. Então, Jesus tinha sido condenado como um criminoso. E essas pessoas, esses cristãos, seguiam a esse Jesus, que foi morto na cruz. Então, muitas pessoas se sentiam um tanto quanto inibidas ou envergonhadas, mas Paulo aqui faz uma declaração maravilhosa. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Meus irmãos, não existe no mundo um outro poder que seja capaz de transformar o pecador. Somente o Evangelho. Só o Evangelho consegue parar os desastres morais, espirituais do mundo. Só o Evangelho consegue tirar uma pessoa do uso das drogas, da sarjeta, da criminalidade. Quantos servos de Deus já saíram das prisões do Brasil completamente transformados? Né? Testemunhos grandiosos que nós temos visto e ouvido em toda a história da humanidade. Né? Só o Evangelho consegue fazer. Não existe terapia que consiga fazer isso. Não existe filosofia. Não existe boas obras que possa transformar de fato o ser humano. Somente o poder do Evangelho. Por isso, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. E é interessante nós lembrarmos que o próprio Jesus fala sobre essa questão do Evangelho e de pessoas que se envergonhariam dele. Tem pessoas, o próprio Nicodemos, o doutor Nicodemos, ficou com vergonha de falar com Jesus. Okay. Certo? Porque sentiu vergonha de Jesus. E nós já vemos essas situações também em outros momentos e até na atualidade. Mas olha o que Jesus fala aqui a respeito disso. Lucas, capítulo 9, versículo 26. Vamos dar uma olhada? Lucas 9, 26. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Diz assim, o próprio Jesus falando: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele quando voltar em sua glória
sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Jesus Cristo voltará com todas as honrarias, não é? Estabelecidas por Deus e pelos anjos. Bom a gente lembrar daquele texto lá de Paulo aos Filipenses, se não me engano, no capítulo 2, quando ele diz que Jesus se esvaziou, assumindo a forma de homem, e na qualidade de servo foi condenado à cruz. Ele se esvaziou da sua deidade, da sua divindade. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o povo de Deus aqui, em muitos momentos, não é um povo honrado, não é um povo elogiado, mas é um povo que Deus escolheu para que tenha a mais importante e mais poderosa honra entre todos, que é a eternidade. A nossa honra, ela virá no futuro, não no presente. Glória a Deus. Próprio Paulo viveu alguns momentos em que ele foi zombado, humilhado. Paulo foi preso em Filipos. Filipos era uma região dominada por Roma também. E Paulo foi preso ali, amarrado ao tronco e surrado, ele e Silas. Mas no outro dia, quando Paulo revela para aqueles soldados que é um cidadão romano, ele gerou uma grande surpresa para todo mundo. Quem imaginava que um judeu, pregador do evangelho, tinha um título de cidadão romano. E eles procuraram ali se retratar, se desculpar com Paulo. Está lá no capítulo 16 de Atos esse fato. Mas Paulo está declarando, meus irmãos, isso com toda a propriedade da sua alma. Não me envergonho do evangelho. Então, se em algum momento você já sentiu dificuldade de orar em público, para uma refeição, por exemplo, ou se apresentar como cristão em um determinado ambiente, não tenha vergonha disso, não. Porque essa declaração de Jesus aqui é muito importante. Se eu me envergonho dele, ele se envergonhará de mim futuramente. E é claro, quem deveria se envergonhar de nós era o Senhor, pela nossa pecaminosidade, mas ele nos honrou, nos colocando na condição de filhos de Deus. Então não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvar a todos. E por último aqui, o versículo 17, Paulo fala da justiça de Deus revelada no Evangelho. Amados irmãos, nós falamos pela manhã sobre o justo. Esse versículo 17 de Romanos, foi o versículo que mudou a vida de Martinho Lutero. A maioria dos irmãos deve saber isso. Quando Lutero leu as Escrituras e ele se deparou com essa declaração, o justo viverá da fé, então aquilo mudou completamente a sua visão, porque não era isso que ele via no seu contexto. Ele via ali as penitências, né? As pessoas pagando. A época em que Lutero viveu foi um momento negro da história da igreja, que as pessoas compravam o perdão, pagavam, e pagavam caro, né, pelo perdão dos seus pecados. Tinha até uma prática que o povo brinca com isso, e as pessoas pagavam até os pecados que ainda, eventualmente, iriam cometer.
já deixavam ali um crédito. Então, isso era um absurdo, né? Uma loucura, porque invalida completamente o sacrifício de Jesus Cristo. Se eu pago os meus pecados através das penitências, o próprio purgatório, então Jesus veio fazer o que aqui? De que vale a sua morte sacrificial? Então o Evangelho tira quebra essas molduras, tira essas vendas dos nossos olhos e abre os nossos olhos para a graça, mediante a fé. Fomos justificados pela morte substitutiva de Jesus Cristo. E temos que tomar posse disso. Mas como é que eu tomo posse disso? É pela fé. Por isso que ele declara: o justo viverá da fé. Nós falamos também sobre essa questão de ser justo. Não há um justo sequer, diz a Bíblia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23. O próprio Paulo fala. Nós ouvimos também pela manhã, lá Romanos 6, 23. O que é que está escrito? O salário do pecado é a morte. Não existe justo. Não existe homem bom. O homem é mau. O ser humano é mau. A sua natureza é má. Só que o que acontece? Jesus Cristo tomou sobre si essa maldade quando ele foi à cruz. Ele assumiu o nosso lugar. A cruz era no nosso formato, ela cabia, ou nós cabíamos ali. Era o nosso tamanho, a nossa medida. Mas Jesus foi lá e assumiu o nosso lugar. Então ele cumpriu a justiça de Deus como justo, nos substituindo na cruz. A morte substitutiva, a morte vicária do Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, nós precisamos tomar posse disso e fazemos isso pela fé, pela palavra, está escrito, e pela fé. São vários textos que a gente pode citar aqui, falando sobre a justificação pela fé. E nós vimos aqui, hoje pela manhã, próprio João, falando: quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não verá a vida. Também está no próprio Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, João declara isso. Quem tem o filho de Deus tem a vida, mas quem não tem o filho de Deus não tem a vida eterna. E sobre ele a ira de Deus permanece. E o texto tão conhecido nosso lá em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse foi o preço e o poder do Evangelho. O do Evangelho é isso. Transforma a vida do vil pecador em um santo adorador. Só ele faz isso. Só Cristo pode fazer isso. Quero concluir, meus irmãos, lendo um trecho que eu gostei muito, quando falamos do verdadeiro Evangelho, do poder do Evangelho. Então, aqui no comentário expositivo do pastor Hernandes, que eu adquiri recentemente, ele fala sobre o Evangelho verdadeiro, esse Evangelho que Paulo não se envergonhava, porque, infelizmente, hoje tem coisas que nós nos envergonhamos, não do Evangelho de Cristo, mas da forma como esse Evangelho está sendo apresentado. E aí somos alvos de críticas, de censuras do mundo, das mídias, por conta de um Evangelho que tem sido apresentado. Mas o Evangelho de Cristo é esse que Paulo está falando,
nós não nos envergonhamos, pelo contrário, nós honramos o Evangelho. Então, Hernandes diz aqui, o Evangelho que Paulo anuncia não é o Evangelho da prosperidade. E aí diz ele, hoje vemos florescer no mundo outro Evangelho, um falso Evangelho, o Evangelho da prosperidade e não o Evangelho da cruz. Esse Evangelho promete conforto e não sacrifício, sucesso e não renúncia, riquezas na terra e não bem-aventurança no céu. Esse Evangelho coloca o ser humano no centro em vez de Deus. É o Evangelho antropocêntrico e não teocêntrico ou cristocêntrico, né? Nós ouvimos isso também pela manhã, nossa irmã Larissa falou sobre a centralidade de Cristo, a unicidade de Cristo. O Evangelho prega essa verdade, não há salvação fora de Cristo. Então, o Evangelho que se prega hoje é muito assim, a gosto do freguês, é aquilo que as pessoas gostam de ouvir, de ver os seus problemas sendo resolvidos, o Evangelho dos milagres. Mas o Evangelho é muito mais do que isso, irmãos. O Evangelho trata principalmente das demandas espirituais. E aí continua aqui o texto, Hernandes falando, e ele diz, nesse Evangelho é Deus quem está a serviço do homem, o Evangelho falso, né? E não o homem a serviço de Deus, ou seja, invertem os papéis. Nesse Evangelho, é a vontade do homem que deve ser feita no céu e não a vontade de Deus que deve ser feita na terra, como está escrito. O Evangelho da prosperidade é um falso evangelho. Confunde prosperidade com salvação, riqueza na terra com bem-aventurança no céu. Troca a cruz pelo dinheiro, a bem-aventurança eterna pela prosperidade, a salvação pelo sucesso. Esse falso evangelho substitui a promessa das mansões celestiais pelas mansões terrenas. É o evangelho da prosperidade, que é tão popular, mas não é verdadeiro. Ele atrai multidões, mas não reconcilia o homem com Deus. Essa é a declaração do pastor Hernandes, que eu achei muito interessante, porque, meus irmãos, vivemos esse momento em que as pessoas estão buscando na própria igreja, no próprio evangelho, soluções humanas. É claro que Deus resolve problemas humanos, claro que Deus cura enfermos, claro que Deus atende pessoas que clamam a Ele por um emprego, por uma solução de problemas físicos, claro que Deus faz tudo isso. Porém, o principal foco do Evangelho não são essas coisas. O Evangelho de Cristo visa a salvação da sua alma. Eu vim buscar e salvar de Jesus o que se havia perdido. Jesus Cristo veio para nos reconciliar com Deus. E uma vez reconciliados com Deus, você passa a ter a comunhão com Deus e as bênçãos dele também, e filho de Deus. Mas sem essa reconciliação, meus irmãos, não adianta termos tudo aqui e não termos a vida eterna, como o próprio Jesus diz. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então aí está, meus irmãos, o poder do Evangelho, é o poder que salva, que não precisa de artifícios. O Evangelho é o Evangelho. Às vezes nós queremos fazer um pouco mais, ajudar, auxiliar. O Evangelho não precisa disso. O Evangelho em si, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o justo viverá pela fé. Daí a expressão sola fide, somente a fé. Amém? E Deus lhe abençoe, e o Senhor nos ajude a defendermos a bandeira do verdadeiro Evangelho, a mantermos-nos fiéis ao Senhor
dedicados à sua palavra, comprometidos com o seu senhorio e andando na sua presença, perseverando até a sua bendita e gloriosa volta, a volta do Filho de Deus, que virá para levar a sua igreja, uma igreja comprometida com os seus valores e com o princípio da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Pai, muito obrigado pela palavra que salva, que restaura, que transforma. Muito obrigado pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é para quem crê, não é para os que não creem. O Evangelho traz a justificação para aquele que não é justo. O Senhor não veio para os justos, veio para os injustos. Glórias ao Senhor por isso, e nós fazemos parte, por isso estamos aqui. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho também não deixa nenhum resíduo, o Evangelho transforma completamente, tira de sobre nós a culpa, não temos mais nenhuma dívida com a lei, porque a graça faz essa transformação e nos torna justos, justificados, ou seja, sem nenhuma pendência com a lei do Senhor, porque a justiça foi cumprida em Cristo. Senhor, por isso tudo nós te agradecemos e te pedimos, ó Pai, que nos ajude a ser fiéis, sermos fiéis à tua palavra, honrarmos a tua palavra, honrarmos o Evangelho e honrarmos, evidentemente, o nome do Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, amados. Só temos a agradecer ao nosso Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, a toda a igreja, a todos os irmãos que nos apoiaram nesse momento, nessa nossa empreitada aí, né? Todos os irmãos sabem que desde o começo nosso planejamento foi para ser um parto normal e praticamente nos últimos 15 dias aconteceram alguns pequenos imprevistos e que direcionaram para uma cesárea. Então a gente teve que se reprogramar, assimilar, né, todas essas mudanças assim de uma forma bem abrupta, bem rápida, e tomamos essa decisão, né, com a médica, oramos, e foi permissão do Senhor que acontecesse. Então nós entramos lá no horário marcado, né, do dia 28, e surgiram logo os primeiros desafios, né. O primeiro desafio foi justamente o site do plano estava fora do ar, e aí demorou bastante para autorizar. A gente chegou 2 horas antes do marcado, que era o pactuado, e quando faltava 40 minutos ainda não tinha autorizado. E aí precisei fazer algumas reclamações lá com o plano, até que conseguiu resolver. E aí encaminharam a gente para o quarto. Quando chegou lá no quarto, já fazendo algumas preparações, aí a obstetra chegou dizendo que tinha chegado umas 2 gestantes em caráter de urgência e que estavam lá no centro obstétrico, aí demorou mais ainda. Isso o tempo foi passando, né? E Dani já estava em jejum desde antes de 8 da manhã, que tinha que manter esse jejum. E aí teve que ir para a glicose, para o soro. E no momento lá, né, quando já tinha dado anestesia, aí me chamaram, eu fui lá para participar, assistir, né, esse momento. E aí, logo depois que Miguel nasceu, aconteceu um outro desafio, que foi justamente um efeito colateral que Dani teve, de tremor, assim, que parecia que não ia passar. Foram sensações, assim, bem complicadas que ela estava ali. E a gente teve que tomar uma decisão ali, porque a gente tinha que sair do centro obstétrico. E como ela não estava se sentindo muito bem, aí teve que
que mandar Miguel para um berçário enquanto a gente resolvia a situação dela. E aí a gente ficou naquela coisa assim de que a gente podia postergar um pouco mais para poder danificar bem 100% para poder receber Miguel no quarto, né? Só que a gente ficou sabendo que o berçário só ficava, a criança só ficava no berçário por um período de 6 horas e depois dali não tinha como ficar, ia para a UTI neonatal. Aí nós rapidamente aceitamos ficar, ainda não estava 100%, mas a gente disse, vamos, precisa ele aqui com a gente. E aí, graças a Deus, ele veio, ficou conosco e a gente passou essas 48 horas aí aprendendo, reaprendendo, né? A cuidar de um bebê tão novinho. É o bebê mais novinho que eu já peguei na minha vida. E graças a Deus tudo deu tudo certo. E nós saímos no sábado, né? Tivemos alta. E aí chegamos aqui em casa em torno de 3 da tarde. Aí não deu ainda para estar respondendo a todo mundo. Foram muitas mensagens. O zap mesmo foi um engarrafamento de mensagens. Mas graças a Deus está tudo bem. Tem ainda uma dificuldade ainda de amamentação, porque o leite não veio. Mas estamos aqui na tentativa ainda. Mas está dando tudo certo, porque graças a Deus que o Senhor está no controle, como sempre esteve. Né? Fala, Dan. Amém, irmãos. A paz do Senhor. É só gratidão, viu, irmãos? Aos irmãos e primeiramente ao Senhor que me ajudou, que esteve comigo. O Senhor preparou desde a médica ao anestesista, assim, usou aquelas pessoas com grande cuidado comigo. E eu vi a mão de Deus em tudo. E assim, então eu agradeço demais o pastor que esteve com a gente uns dias antes, a gente orou lá na igreja. A irmã Neuza que estava lá, estou em oração, mandando para mim mensagem. Os outros irmãos que a gente compartilhou. A Igreja Batista Peniel, né, que abraçou com carinho essa causa aí, orou por nós, porque para mim era algo assim que eu nunca me imaginei fazendo, uma cesárea. E assim, era um bloqueio que eu tinha muito grande, porque para muita gente eu sei que é algo muito simples, mas para mim era um bicho de 7 cabeças. E eu nunca havia tomado nenhuma anestesia, então para mim eu tinha aquele receio de como que eu ia reagir. E assim, o anestesista muito brincalhão, assim, levou tudo na brincadeira e eu consegui tomar essa anestesia, foi tudo muito tranquilo. E a médica o tempo todo comigo, Deus preparou essa médica, me acompanhou em todos os momentos, muito atenciosa, muito cuidadosa. E foi tudo assim muito tranquilo, não senti dor nenhuma durante o parto. Mas assim, depois veio essa reação. E para mim foi muito difícil porque essa reação durou 2 horas seguidas. E eu estava assim, desesperada já. Então, assim, o efeito, aquele tremor muito forte. Eu não senti as pernas, porque a anestesia, né, não permite que a gente sinta. E é um mal-estar muito grande. Eu não podia ficar com o Miguel. E aí, assim, foi um momento assim que eu orava muito, pedindo a Deus que aquilo passasse, porque estava muito ruim. Mas em nenhum momento eu deixei de orar. Aquelas 2 horas eu fiquei em oração. E aí, quando me levaram para o quarto, eu estava passando muito mal, então eu vomitei. Quando aconteceu isso, fui melhorando. E a médica ficou o tempo todo comigo. O anestesista também, ele disse, olha, Dani, isso é comum, quando mulheres que tomam essa anestesia realmente ficam com esse tremor. Agora eu estou percebendo que você está um pouco mais, assim, maior. Você deve ter tido uma sensibilidade maior, por isso está demorando tanto. Mas fique tranquila, vai passar. E assim, eu vi a mão de Deus. Foram assim momentos um pouco tensos, mas assim, o mais importante é que ficou tudo bem. Miguel nasceu saudável, lindo. Não é porque eu sou mãe coruja não, viu, irmãos? É lindo. É um bonequinho todo perfeitinho. Nasceu exatamente como Deus me revelou. E a primeira coisa que a médica falou quando tirou ele da minha barriga foi: nossa, como é cabeludo! Todo peludinho. Então, assim, eu vi a mão de Deus, eu vi a revelação de Deus se cumprir na minha vida. E é só felicidade, é só agradecimento.
deu tudo certo depois, estou me recuperando muito bem da cirurgia. E a médica ficou assim impressionada como foi tudo assim tão bom. Ela disse: "Nossa, como você está reagindo tão bem". Então assim, tudo é o Senhor na nossa vida, né, irmãos? Então que a gente nunca perca a fé. Às vezes a gente acha que aquele desafio que a gente tem que passar é muito grande e que a gente não vai ter força para né, passar. Mas com o Senhor, Ele nos dá essa força, porque não somos nada. Mas o Senhor é tudo em nós. Então, não há obstáculo, não há medo, não há nada que nos impeça se a gente tem o Senhor. Então, é só agradecer mesmo. Nosso coração está assim, explodindo de alegria. E eu agradeço de novo aos irmãos, viu? Muito obrigado pelo apoio em oração, pelo carinho de todos vocês. E em breve vocês vão estar conhecendo o Miguel pessoalmente, com fé em Deus. E um abraço a todos, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Nos alegramos muito com os irmãos. A alegria de vocês é a nossa alegria. E Miguel é muito bem-vindo. Glória a Deus. Nosso novo membro da PNL. Vou fazer a carteirinha para ele em breve. Os irmãos podem abrir o microfone, dar um alô aí, a gente está encerrando já o nosso culto.